Boa noite para você que está sintonizando agora, você está ligando agora a sua internet na nossa página. Meu nome é José Franco, eu sou pastor da Igreja Batista Morada do Vale, como você está nessa página. E nessa noite eu quero levar uma palavra de esperança para você. Mas antes disso, eu quero orar com você, orar com a sua família e dizer que é uma alegria muito grande poder ter você acompanhando a gente neste momento. Então, se você puder, aonde você está, quero convidar você a fechar os teus olhos, a orar comigo neste momento, que já são 8 horas. 8 horas, falamos que estaríamos começando e nós vamos começar. Deus te abençoe durante esta gravação. Deus, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas, Senhor meu Deus, que estão agora acompanhando, Senhor, esta gravação. A vida de cada um, ó Deus, cada uma família representada. Sabemos, ó Deus, da dificuldade que a nossa sociedade está atravessando, mas sabemos que nós temos um Deus que está acima de qualquer situação, qualquer vírus, qualquer tempestade. Um Deus que nós podemos contar com Ele. Um Deus que é presente. Um Deus que nunca abandonou o seu povo. Um Deus forte. Um Deus protetor. Um abrigo seguro nos momentos difíceis. Socorro bem presente nos momentos adversos da vida. É neste Deus que nós confiamos e cremos que é maior do que qualquer uma enfermidade, qualquer uma onda de vírus, de bactéria que possa estar rondando, possa estar, ó Deus, querendo assolar a nossa sociedade. Que a boa mão do Senhor seja conosco, seja com cada um que está assistindo, em nome de Jesus. Amém. Olha, estamos tendo aí dias bem tumultuados, não é? Temos ouvido notícias de todos os lados, de todos os cantos, falando sobre hoje no ano de 2020, iniciando ele com o coronavírus. Um vírus que inicialmente veio da China e se espalhou por praticamente quase todo o mundo. No Brasil não foi diferente, porque existem, e aqui também na nossa região, muitos empresários, muitas pessoas que viajam, e elas vieram automaticamente trazendo consigo, né, este vírus. Mas essa contaminação não é de hoje. O homem, desde o princípio, ele se viu contaminado, e contaminado com algo bem ruim, né? A humanidade ela é contaminada com o pecado, infelizmente. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso eu queria deixar com você nesta noite. Mas uma reflexão, já que precisamos de higiene, né? E eu queria entender com você aquilo que nós colocamos hoje sobre... Muito se fala sobre o corona, mas será que essa contaminação é somente com isso que nós devemos preocupar? Mateus capítulo de número 15, a Bíblia conta a história de que Jesus estava com os judeus. Alguns eram fariseus e outros eram os mestres da lei. E é interessante, né? Saduceus e fariseus. Eu queria ler esse texto com você rapidamente. Você pode pegar a sua Bíblia, você que está em casa. É o momento da gente estar refletindo. E a Bíblia diz assim, na versão que eu tenho comigo aqui na minha mão, a NTLH, que está aqui comigo, diz assim: então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que seus discípulos comem sem lavar as mãos?
desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus então respondeu: por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe, ou seja, honra, né, pai e mãe. E ele continua dizendo, e disse também, que seja morto aquele que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe. Mas vocês, ele fala agora então para esses mestres da lei, mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isso a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Jesus chama-os aqui com uma palavra bem forte, e ele diz: hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a atenção da multidão ali presente e começou a falar com eles sobre o que realmente iria contaminar o homem. Neste caso aqui, como foi colocado pelos fariseus e pelos saduceus aqui, eles estavam preocupados com a cerimônia, porque de acordo com a lei dos antigos, realmente é verdade, a limpeza, o lavar as mãos. Existiam pessoas, era um costume, lavar as mãos antes das refeições, após as refeições. Alguns outros costumes foram tomando conta também de lavar até mesmo no meio das refeições. Mas o que Jesus estava querendo levar para este povo aqui é algo muito mais além, para mim e para você também. Porque se nós continuarmos lendo este texto, e assim nós podemos fazê-lo, Jesus estava combatendo essa tradição dos anciãos, no sentido total, porque ele mesmo fala: ó, como que vocês guardam uma parte e não guardam outra parte? Esse ensino, né? Quando a Bíblia traz para nós sobre o que nós recebemos, a instrução, a lei dos antigos, é um ensino que era recebido e eles eram ensinados assim. Eles estavam criticando, porque aqueles homens aparentemente não estavam limpos para comer. Não, porque deveriam lavar as mãos para comer. São chamados a atenção por causa disso. Mas o que me chama a atenção é que eles se apegaram nessa parte da lei, e Jesus mexe com o brilho deles, com algumas pessoas tendo uma receita consigo, né, um dinheiro consigo, em vez de ajudar o pai e a mãe, honrá-lo, como a própria interpretação bíblica diz, alguns estudiosos, era para cuidar, para ajudar o pai e a mãe. Eles negavam, falando que aquilo ali era para Deus, ou seja, era para entregar na igreja daquele tempo, né? Que era uma mentira. Mas eu quero andar com você um pouco mais, porque o texto continua chamando a minha e a sua atenção, a partir do verso de número 10, onde o próprio Jesus chama então a multidão e diz para ela: olha, escutem, entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é o que pode tornar a pessoa impura. Os discípulos começam a perguntar a Jesus: mas como assim? Estes homens aqui ficaram escandalizados com o que o Senhor disse. E Jesus fala: vem cá, deixa eu falar com vocês. Toda planta que o meu Pai, Deus, que está no céu, não plantou, será arrancada.
Essa planta, meu querido, é o ensino, é a mensagem. Entenda, não se preocupem com os fariseus, são guias cegos. É a palavra na minha vida e na sua vida. De nada de contaminando. Eu fico a imaginar sobre tudo isso. As pessoas deixam de fazer determinadas coisas dentro do seu isolamento social, ficam em casa, mas temos um aparato ao nosso redor, e graças a Deus, porque temos esse aparato tecnológico, que eu quero dizer, elas usam isso para atacar, outros para se defender. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que Deus tem um propósito em tudo isso. Não é à toa que Deus permitiu vir este pequeno mal, eu digo que é pequeno mal, sobre a humanidade. Eu estava parando e mexendo com os meus botõezinhos aqui. Eu brinco lá na igreja falando que a minha mente é muito fértil. E será que o homem, ele estava tendo tempo para ele mesmo? A vida estava tão acelerada, que de repente precisou não pisar no freio de pé, mas pisar no freio de pé e puxar também o freio de mão, tudo junto, e parar, para que ele pudesse olhar para dentro dele, olhar também para a volta dele, e entender o que está acontecendo. Quantos pais não brincavam, não estavam com seus filhos? E aí, olhando para Jesus aqui, falando que não é o que entra, né, mas é o que sai, eu quero fazer um trocadilho aqui. É com aquilo que você dá para o seu filho, permite o seu filho de distração para que ele fique ocupado. Muitos pais não sabem o que os seus filhos estão fazendo. Muitos pais não sabem o que os seus filhos estão acessando. Agora é o tempo de você realmente, querido pai, querida mãe, começar a purificar o seu lar. Fazer uma higiene bem feita na sua casa. Não estou dizendo para você passar cloro. Sim, você deve passar o cloro, porque ele é uma ferramenta muito útil e os próprios médicos dizem que ele mata. Ele ajuda a eliminar aí esse vírus que está por aí. Então você, de vez em quando, passar o pano na sua casa com cloro, parabéns, faça isso. Mas eu quero falar de outro tipo de envenenamento, de intoxicação, pelos canais de entretenimento que nós temos. Seja um celular, seja um computador, ou até mesmo a televisão, que hoje está cheia de impurezas. Jesus disse: não é o que entra pela boca. E eu falei com você que ia fazer um trocadilho. O que tem contaminado a nossa sociedade não é tão somente o coronavírus, mas é o que entra pelos olhos, é o que entra pelos ouvidos, é o que entra quando você tecla. Isso tem feito muito mal à nossa sociedade. Isso muitas vezes não mata fisicamente, verdade, mas tem matado relacionamentos de pais com os filhos, do marido com a esposa, dos filhos com os pais, de irmãos com irmãos. Jesus estava aqui neste exato momento do início do capítulo 15 de Mateus,
dando uma lição àqueles que se achavam bam, os donos da lei. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você esteja atento. O que realmente tem contaminado a sua casa? O que tem contaminado a sua família? O que está contaminando a sua empresa? Isso é que é importante. Porque muitas vezes nós não vemos. Sorrateiramente entra. É igual cupim na madeira. Você não vê, mas ele está lá dentro, comendo. E quando você menos imagina, a madeira está toda comida, tendo somente uma casquinha do lado de fora. O pior vírus não se chama coronavírus. O pior vírus é a incredulidade. O pior vírus é a falta de percepção do que realmente pode me destruir. Jesus, neste mesmo evangelho, escrito por Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28, talvez você deva estar se perguntando, mas o que eu devo fazer então? Vá para os braços de Jesus. Olha o que ele disse. Ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. E continua, verso 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Nesse tempo de crise, descanse nos braços de Jesus. Cuidado, porque de repente o coronavírus ainda não chegou até você, mas existem muitos outros que podem estar fazendo grandes estragos na sua vida e na sua família. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão que está conosco, vigie. Coloque, como a própria Bíblia diz, a sua vida e a sua família nos braços de Jesus. Ele falou, ele declarou que nós encontraríamos descanso. E é isso que a nossa população precisa nestes dias. Descansar, mas descansar nos braços de Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Muito cuidado, não com aquilo que você ingere pela boca, como disse Jesus, mas com todas as outras coisas que permeiam, que estão ao seu redor, que podem, sim, essas coisas podem trazer uma contaminação muito grande para você e para a sua família. E se você encontra-se então contaminado dentro desse contexto, vá para os braços de Jesus. Ele é especialista em passar bálsamo nas nossas feridas, curar as nossas enfermidades, sarar as nossas dores e nos dar uma nova vida. Que o Senhor Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero terminar este momento, esses 19, vamos ter uns 20 minutos de reflexão, orando mais uma vez por você e pela sua família. Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus, eu quero abençoar todos estes que estão assistindo este momento, que a boa mão do Senhor seja com eles, ó Deus. Eu não sei o que se passa na casa, na família, o Senhor sabe, o Senhor conhece, então quero pedir ao Senhor que visite, e se há algum ente querido, ó Deus, que se encontra nessa situação de contaminação pelo coronavírus, que o Senhor esteja, ó Deus, limpando, esteja, ó Deus, restaurando a saúde, para a glória do Teu nome. Livra, Senhor meu Deus, a nossa sociedade, a nossa comunidade deste mal. Nos ajuda, ó Deus, a estarmos na prevenção, fazendo uso de tudo aquilo que pode nos ajudar
a viver livre deste mal. Que os nossos irmãos mais idosos tenham a consciência de estar em casa, assim também como as crianças pequenas. E nós outros, conscientes, ó Deus, de ir e vir, com segurança e tranquilidade. Que a boa mão do Senhor seja com cada um. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz. Nós somos a Igreja Batista Morada do Vale, como você acessou essa página. Estamos na rua Martins de Souza, número 52. Quando o retorno das nossas celebrações, a gente tem as nossas celebrações nas quartas, às 8 horas da noite, no domingo, às 9 horas da manhã e 7 horas da noite. E na segunda-feira nós temos o nosso momento de oração, nossa celebração de oração, às 19 horas e 30 minutos. Você e a sua família são os nossos convidados. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.